Olá! Para quem atua na gestão de projetos de engenharia e busca ir além do planejamento tradicional, esta análise é fundamental. Hoje, vamos mergulhar na implementação do gerenciamento de projetos orientado ao sucesso, ou SGPM, um método que está, de fato, revolucionando a forma como a gente controla projetos complexos. Bom, vamos direto ao ponto. O método do caminho crítico, o CPM tradicional, meio que vive num mundo ideal, sabe? Ele parte de uma premissa de recursos infinitos e traça o caminho mais longo baseado só na lógica. Já o SDPM, ele nos traz de volta para a realidade. Ele gerencia os recursos que são de fato finitos para calcular um caminho que é realmente possível de ser executado. E essa citação, nossa, ela resume tudo perfeitamente. Um caminho crítico que ignora as restrições de recursos não é crítico de verdade, é só teórico. Para ser útil na prática, o cronograma precisa refletir a realidade do projeto, com todas as suas limitações. E é isso que nos leva a este conceito-chave, o caminho crítico de recursos, ou RCP. Diferente do caminho crítico tradicional, o RCP é calculado levando em conta a disponibilidade de recursos, o fornecimento de materiais, as restrições de grana, tudo. Ele mostra o caminho mais longo do projeto que é realmente possível. Essa é a espinha dorsal de todo o fluxo de trabalho do SDPM. Hoje, nosso roteiro vai ser bem prático, dividido em 4 etapas. A gente começa desconstruindo aquele mito dos recursos infinitos e, em seguida, parte para a criação de atividades baseadas na física. Depois, vamos ver como otimizar com recursos, definir metas probabilísticas e, por fim, gerenciar as tendências de sucesso. Vamos lá. Primeiro passo. É aqui que a gente começa a construir um cronograma que se sustenta, trocando o achismo por cálculos objetivos. E a primeira regra, olha, é simples, mas é inegociável. Por que a gente proíbe chutar a duração de uma atividade? Porque isso cria um cronograma frágil, baseado em opinião, não em fatos. Qualquer mudança nos recursos exige um novo chute. A gente precisa de um método melhor, um que seja baseado em métricas reais. E esse método é o planejamento baseado em quantidade. A sacada aqui é uma inversão total de lógica. Em vez de perguntar quanto tempo isso vai levar, a gente pergunta qual é o volume de trabalho a ser feito. A duração vira uma consequência, um resultado calculado, e não uma estimativa que a gente joga no início. Agora, olha que interessante a fórmula que faz isso tudo funcionar. A duração é simplesmente o volume de trabalho dividido pela produtividade dos recursos vezes o número de recursos. Pensa assim, se a gente precisa concretar 100 metros cúbicos e uma equipe tem uma produtividade de 10 metros cúbicos por hora, a duração vai ser de 10 horas. Se a gente coloca uma segunda equipe idêntica, a duração cai para 5 horas. É dinâmico, é calculável e, o mais importante, é defensável. Beleza. Com as atividades já definidas pela física, o próximo passo é refinar a forma como os recursos são alocados. Não se trata só de atribuir pessoas a tarefas, mas de fazer isso de um jeito otimizado. Então, como que a gente sai da alocação simples e vai para a otimização de verdade? Bom, o SDPM nos dá umas ferramentas bem avançadas para isso. Em vez de só encaixar pessoas nas tarefas, vamos a agendamento por habilidade, cargas de trabalho variáveis e atribuições parciais para tomar decisões muito mais inteligentes e dinâmicas. Vamos ver o agendamento por habilidade. Em vez de alocar o João, um engenheiro sênior, a uma tarefa, a gente aloca a necessidade de um engenheiro sênior. O sistema, então, pode analisar todos os engenheiros sêniores disponíveis e selecionar o melhor para aquela tarefa específica, com base na produtividade, no custo e na disponibilidade dele. Isso dá uma flexibilidade e uma otimização incríveis. E aqui temos 2 funcionalidades que trazem o cronograma para a vida real. Com a carga de trabalho variável, a gente pode dizer que uma tarefa precisa de, no mínimo, 2 engenheiros, mas pode acelerar com até 5. O sistema aloca o mínimo para começar e vai adicionando mais gente assim que ficam disponíveis. Já as atribuições parciais resolvem um problema clássico. 2 pessoas trabalhando 50% do tempo numa tarefa não são a mesma coisa que uma pessoa 100% focada. Existe perda de produtividade. Um sistema robusto precisa calcular essa diferença para que o cronograma seja preciso. Ok, já temos um cronograma dinâmico e otimizado. Agora, vamos adicionar uma camada de gerenciamento de risco, planejando não para um único resultado, mas para uma variedade de possibilidades. E para fazer isso de forma eficaz, precisamos de 3 cenários. Não 1, nem 5. 3 é um número importante. E por que exatamente 3? Porque cada cenário conversa com um público diferente e serve a um propósito crucial.
O otimista é aquela meta agressiva para motivar a equipe de execução. O mais provável é a base realista para o controle da gerência. E o pessimista define as garantias contratuais e a exposição ao risco para investidores e para o jurídico. Juntos, eles não são só 3 cronogramas, eles contam a história completa e realista do projeto. E o que a gente faz com esses 3 cenários? É aqui que a mágica acontece. Usando uma técnica chamada simulação de Monte Carlo, o sistema roda milhares de variações do projeto usando esses 3 pontos como guia. O resultado é essa distribuição de probabilidade. Agora, a pergunta muda. Não é mais quando vamos terminar, mas sim qual a probabilidade de terminarmos até uma certa data. A gente tem 80% de chance de entregar até 1º de junho ou só 30% até 15 de maio. Isso transforma completamente a conversa sobre prazos. A gente sai de uma certeza falsa para uma gestão de risco inteligente. O último passo nos leva ao controle do projeto. Mas, em vez de focar em datas estáticas num gráfico de Gantt, vamos monitorar algo muito mais revelador. A verdade é que focar obsessivamente em uma data de término pode enganar, e muito. A data pode ficar lá, paradinha por semanas, enquanto nos bastidores, o risco do projeto está aumentando drasticamente. Precisamos de uma métrica que funcione como um sinal de alerta precoce. E essa métrica é a tendência da probabilidade de sucesso. Semanalmente, a gente recalcula a probabilidade de atingir nossas metas. E o que importa não é um número absoluto, mas a sua tendência. Se a probabilidade de sucesso está caindo de 80% para 75% e depois para 70%, mesmo que a data de término não tenha mudado, isso é um baita alarme. Significa que as reservas de contingência estão sendo consumidas mais rápido do que o previsto. E isso se traduz em ação. A gestão não precisa mais adivinhar quando intervir. Existem gatilhos claros, uma tendência negativa na probabilidade de sucesso, um consumo de reservas de contingência que ultrapassa o progresso do trabalho, ou quando o avanço real começa a ficar para trás do cronograma otimista. Esses são sinais claros e objetivos de que ações corretivas são necessárias e já. E para concluir, fica esta pergunta. O método SDPM representa uma mudança fundamental de mentalidade? Deixa-se de ser um guardião passivo de um cronograma para se tornar um arquiteto ativo do sucesso do projeto, usando dados, probabilidade e otimização para navegar pelas incertezas e, no fim, entregar resultados.